E aí galera, conectada à TV Radiotech, está começando mais um ponto e vírgula. E as pautas da nossa programação. Criação e implantação de escolas militares. E a utilização de remédios abortivos no Brasil. Roda a vinheta. Recentemente, o governo anunciou o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Essa é uma aposta do governo em implantar e criar escolas cívico-militares e que o Bolsonaro vem falando desde a sua campanha eleitoral. E uma escola cívico-militar seria mais ou menos um modelo desenvolvido para promover a melhoria na qualidade da educação básica do país. E para muitas pessoas, um dado bastante importante é que as 5 melhores escolas do estado de Goiás são escolas militarizadas e também as 6 melhores escolas da Bahia são escolas militarizadas. Só que isso contrapõe muito. Por quê? Porque grande parte das pessoas que entram nessas escolas militares são filhos de oficiais, são escolas muito concorridas e ainda tem delas que cobram uma taxa de paz para o filho poder estudar. A implantação dessas escolas vai funcionar da seguinte maneira. A escola ela vai fazer um questionamento com as pessoas e vai ver se as pessoas realmente concordam que seja implantada uma escola cívico-militar. A partir da resposta das pessoas, aí vai começar a pensar na implantação da escola. Bom, e a principal diferença em relação à escola pública convencional é o investimento do exército por aluno, porque um aluno de uma escola militar ao ano gasta R$19.000. Isso é 3 vezes maior do que uma escola pública convencional. E sem falar também que a gente fica meio intrigado porque um governo que quer cortar verbas na educação federal, um governo que quer cortar verbas da educação federal e quer investir em escolas militares é algo bem contraditório. Como é que ele quer fortalecer a educação cortando de um lado e investindo de outro? Isso que podemos destacar, porque um governo que vai investir mais em escola militar, sendo que poderia estar investindo em institutos federais e escolas federais, que além de ter um custo menor, tem melhor desempenho tanto no Enem quanto em outras provas em si. Ou ele poderia mesmo investir em ambas as partes, porque a educação é um direito do cidadão. Então não tem por que cortar de um lado e investir no outro. E sim, investir da mesma forma nas duas, para que as duas possam se igualitar de forma justa e correta. A ideia é que os militares eles atuem como monitores para auxiliar na gestão educacional e na administrativa. E os professores civis eles continuarão sendo responsáveis pela gestão didática, assim como a financeira. Os militares que vão trabalhar nessas escolas cívico-militares, eles vão ser militares que já são aposentados e eles vão receber 2 salários. O que ele está trabalhando na escola e o que ele foi aposentado. E professores de escolas militares, o salário deles são bastante alto. E quando a pessoa está recebendo 2 salários, já vai ser mais gastos ainda para um governo que afirma que tem que reter gastos. E o governo está cortando gastos de outras escolas, mas vão criar escolas militares onde o gasto só no salário vai ser duplicado, porque vão receber 2 salários. É meio contraditório quando o presidente ele afirma que, no dia que ele foi anunciar esse programa, que a educação é algo fundamental. Vai ser bastante contraditório para alguém que está cortando os gastos da educação. Isso que é bastante interessante citar, porque enquanto escolas não têm nem professor, não tem nenhuma estrutura digna de ter aula, enquanto eles querem criar novas instituições militares, que o custo vai ser bastante elevado, sendo que ele quer cortar gastos. Então é algo para se pensar e meio que ficar se perguntando, será que isso está certo? Sem falar também que o desempenho dessas escolas nem é tanto, porque grande maioria das escolas que são feitas pesquisas para saber o desempenho são escolas em que mostra que os alunos já vêm de uma base, digamos que elevada, e até mesmo alunos que possuem pais que já têm uma alta escolaridade, para poder, de certa forma, educarem eles desde o começo. Então, será que será que esse mesmo rendimento ele vai acontecer com pessoas que vêm de uma educação precária, digamos assim?
O ministro da Educação, ele afirmou que até 2026, 10% das escolas de todo o país já vão ser escolas cívico-militares. Com isso, ele já está contando com a reeleição do Bolsonaro. O MEC, ele tem o plano de implementar a gestão compartilhada em 216 escolas e seria 54 escolas por ano até 2023. E o ministro da Educação, ele afirma que até 2026 ele quer que 10% das escolas de todo o país já sejam escolas cívico-militares. E com esse dado de 10%, ele já está afirmando que isso vai acontecer caso o Bolsonaro seja reeleito. E é uma coisa que as pessoas, que o governo precisa entender é que a gente precisa, já que eles querem tomar medidas para que a educação melhore, precisam ser medidas imediatas, não a longo prazo, e também nem contando com a reeleição, que talvez nem aconteça. Então, galera, essa foi a nossa primeira pauta, e a segunda pauta do programa é a utilização de remédios abortivos no Brasil. Bom, o aborto, ele é considerado crime no Brasil e está na legislação penal. E quando você também vende medicamentos abortivos, você também está praticando um crime. Então, a legalização desse remédio meio que facilitaria o acesso da mulher em todo o país e tornaria o aborto meio que seguro e não teria tanto receio da mulher em clínicas clandestinas. Na década de 1990, o Brasil ele vendia remédios no princípio ativo do misoprostol, que ele é o remédio utilizado em hospitais para conseguir fazer um aborto legal. Caso esses remédios voltassem a ser vendidos no país, a mulher ela ia ao médico, o médico ia prescrever esse remédio e ia dizer a maneira certa que a mulher deveria tomar. Com isso, a mulher ia apenas na farmácia e compraria, e o aborto seria feito de forma legal e evitar a morte de mulheres, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no mundo anualmente são realizados 22 milhões de abortos inseguros e que levam todo ano a milhões de mortes de mulheres. Justamente, a venda com fácil acesso para as mulheres desses remédios seria algo bastante benéfico, porque aborto acontece, independente se ele é legalizado ou não. E a sociedade ela precisa entender que uma mulher ela tem direito de fazer, digamos, o que ela quer e o que ela entende ser certo e o que ela entende que não vai acarretar, digamos, que coisas que possam afligi-la no futuro. Então, as pessoas não precisam perder esse receio de que é algo que é assustador, sem falar nas pessoas que ficam em frente em clínicas, mesmo as clínicas sendo clandestinas, entregando fetos mortos, esse tipo de coisa. E o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não conhecem de fato o motivo da pessoa ter abortado em si e meio que fica criticando. Mas ela pode ter sido abortada por diversos fatores, tipo, pode ser estuprada, essa gravidez pode trazer risco para ela. Então a única solução é meio que abortar. E com a utilização desse remédio tornaria tudo mais fácil. Caso esse remédio voltasse a ser vendido nas farmácias, ele seria receitado apenas para as pessoas que estão no quadro de aborto que são considerados legal no país, que são quando é a mulher estuprada, ou quando o bebê gera risco à vida da mãe, ou quando o feto está em má formação. Só que a gente sabe que no Brasil, geralmente as coisas não andam como é previsto em lei. E pessoas que, mesmo não tendo uma receita médica, elas iam conseguir comprar o remédio e, com isso, o número de abortos, o número de abortos por parte do uso desse remédio iria aumentar. Iam conseguir ou já conseguem, né? Porque existe muitas clínicas clandestinas que vendem esses remédios e de forma bastante elevada. Então, no caso, acho que a única coisa que aconteceria seria a redução de custo e a não exposição das mulheres a clínicas clandestinas e a procedimentos que nem sempre acabam bem. Na maioria das vezes o que acontece é que ela meio que importa geralmente de outro país, ou até mesmo, como eu estava comentando, existem certos médicos falsos que pode passar essa receita, se caso ele fosse liberado, criasse uma receita falsa e ela ia conseguir esse remédio com fácil acesso. O Brasil ele é um país que está atrás de outras nações. Tipo, a Argentina ela tem as mesmas regras sobre o aborto do que o Brasil. Só que lá eles aprovaram ano passado que pode sim ser vendido esse medicamento do princípio ativo do misoprostol.
esse princípio ativo do misoprostol para as mulheres fazerem o aborto seguro. A vírgula da semana é que o WhatsApp admitiu pela primeira vez que a eleição brasileira de 2018 teve uso de envios maciços de mensagens, com sistema automatizado contratado por empresas. E o ponto da semana é que pesquisadores da Universidade de Harvard e do MIT desenvolveram uma tatuagem interativa que muda de cor de acordo com os níveis de glicose do sangue da pessoa. Então, galera, esse foi o nosso programa de hoje. Se você tiver gostado do programa, deixa o like, não se esquece de ativar o sininho e se tiver alguma sugestão de pauta, deixa aí nos comentários. TV Radioteca, você conectado ao conhecimento.